E já estamos no frente a frente com João Ferreira, vereador da Câmara de Lisboa pela CDU, e Bruno Mascarenhas, vereador da Câmara de Lisboa pelo Chega. Muito boa tarde aos dois, sejam muito bem-vindos. Bruno, começo por si. A sua namorada esteve envolvida recentemente numa polémica. Na sequência dessa polémica, houve pedidos de demissão relativamente à sua pessoa dentro de pessoas do seu próprio partido. Neste caso falamos concretamente de Rita Matias. O que é que nos pode dizer sobre isso? Bem, antes de mais, também cumprimento o João, cumprimento a Silvânia. Quero lhe dizer que tenho que agradecer aqui a esta casa, e neste caso à Sábado, porque primeiro tirou-me 10 anos da minha idade, que é sempre simpático, e em segundo deu-me 44, em vez dos 54 que tenho atualmente, e também qualificou uma relação que eu não nego, mas que não lhe tinha atribuído essa graduação. É um facto que eu tive um relacionamento durante uma série de anos antes disto, terminou no final de dezembro, e, portanto, achei curioso realmente essa qualificação. Mas tudo bem, estamos cá para isso. Quanto àquilo que foi dito relativamente a algumas pessoas do partido que falaram sobre a questão, é preciso primeiro perceber o seguinte: é preciso estar dentro dos temas, é preciso perceber exatamente o que é que está aqui em causa. O que está aqui em causa é uma nomeação. Quem procedeu a essa nomeação foi o Sr. Presidente da Câmara. Portanto, ele é que deve explicar porque é que nomeou e também deve explicar porque é que exonerou. Eu também tenho interesse, e nós, na quarta-feira, está aqui o João, nós vamos ter uma reunião pública de Câmara e vamos exatamente, provavelmente, falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, também vamos falar sobre uma situação que está a acontecer agora com o Sr. Secretário-Geral da Câmara, que é um alto quadro e que é uma pessoa importantíssima naquilo que é a orgânica do município. Mas não fugindo à questão, eu quero lhe dizer que, no caso mais premente, que foi a deputada Rita Matias, que eu admiro, que é uma excelente dirigente e que é um dos grandes ativos do partido. Mas então como é que fica a ouvir essas palavras? Ela própria acabou por reconhecer que não tinha visto a reportagem e que tinha ouvido dizer por alto sobre o tema. E, portanto, aquilo que eu gostava também que ficasse claro é que a reportagem é completamente enviesada, já se demonstrou que não tem nenhuma validade, as coisas que aconteceram e que foram ditas, e as testemunhas que foram encontradas, são pessoas que não têm qualquer credibilidade. Uma delas até é, e eu vou poupar os telespectadores a isso, mas é uma atriz de filmes pornográficos, portanto, ou seja, é disto que estamos a falar, de credibilidade, e, portanto, o Presidente do Partido referiu-se a estes comentários como sendo uma opinião política, que é livre de fazer. Nós fazemos parte de um partido que é democrático e onde as pessoas, se calhar, não estão tão por dentro da questão, à partida podia-lhes chocar determinadas questões. E, portanto, mas isso já foi respondido, já foi explicado e inclusivamente, não só no caso da pessoa, neste caso, vogal dos serviços sociais, que respondeu e que inclusivamente explicou que há outras situações muito complicadas dentro dos serviços sociais, que vai inclusivamente motivar queixas ao Ministério Público e um pedido de averiguação, e nós próprios, enquanto Chega, vamos pedir uma auditoria por parte da Câmara aos serviços sociais, e, portanto, isso é algo que já estava previsto. Aliás, eu próprio já o anunciei em sessões de Câmara, e, portanto, nós vamos resolver esta questão nos locais próprios. Mas portanto, não se sente de alguma forma fragilizado dentro do seu próprio partido, nesta altura? Não me sinto fragilizado. Tem o apoio de André Ventura? Eu acho que o Presidente do partido foi claro quanto a esta questão. Disse que a deputada Rita Matias tinha a sua opinião e tem todo o direito a ter a sua opinião, e, ao mesmo tempo, nunca pôs em causa a minha posição. E já agora, quanto a isto, quero dizer o seguinte: fui eu o candidato à Câmara. O programa é gizado naturalmente pelo partido, mas sobretudo por mim. Eu tenho um histórico de 4 anos na Assembleia Municipal, onde abri uma série de questões na cidade que estão hoje a ser discutidas e, portanto, eu considero que tenho, como sempre tive, todas as condições para estar à frente deste projeto
em Lisboa nos próximos, agora, 3 anos e meio. João Ferreira, boa tarde. Já falou várias vezes de falta de transparência. O que é que falhou neste caso, ou o que é que tem vindo a falhar? Boa tarde. Eu não tenho mais do que 2 apontamentos a fazer sobre este caso. O primeiro e mais importante é de enquadramento. Nós estamos em Lisboa perante problemas que se agravam dia após dia. Estamos perante uma situação devastadora em muitos bairros municipais, com problemas gravíssimos, que não se resolvem, que se agravam. Temos problemas como o da limpeza e higiene urbana, que o Presidente dizia, o atual Presidente da Câmara dizia antes das eleições, que tinha medidas revolucionárias para depois das eleições, agora já diz que talvez para o ano e logo se vê. E o problema continua a agravar-se. Temos problemas tremendos na mobilidade, nos transportes públicos, no trânsito infernal. Temos problemas muito sérios em infraestruturas e equipamentos públicos, como as escolas, por exemplo, uma situação desgraçada no parque escolar da cidade. E poderia continuar aqui. E perante isto, o que nós constatamos é que estes problemas não se resolvem, pelo contrário, agravam-se. E aquilo que era, antes das eleições, uma postura muito vocal, nomeadamente do Chega, de crítica ao Presidente e à sua ação, depois das eleições transformou-se radicalmente numa postura de apoio e de viabilização da ação da atual gestão municipal. Ao que parece, esta mudança de posição envolveu alguns lugares que Carlos Moedas distribuiu a militantes do Chega. Este é um exemplo disso. Numa coisa estamos de acordo, Carlos Moedas, mais do que o Chega ou o Bruno Mascarenhas, é o Carlos Moedas que tem que vir dar explicações sobre os critérios que determinaram as escolhas que fez para ocupar determinados lugares na gestão. Essas explicações já foram pedidas, agora vou-lhe ser franco, não tenho propriamente grandes expectativas ou grandes esperanças relativamente ao facto dessas clarificações serem feitas. Carlos Moedas tem gozado até hoje uma certa complacência, vamos dizer assim, de alguns órgãos de comunicação social, que são muito mais propensos ao escrutínio noutras situações. Não é que haja falta de matéria para escrutínio, aliás, estamos a ver aqui. Aliás, o Correio da Manhã TV fez uma entrevista que eu creio que muito elucidativa, digamos assim, à ex-vogal do Conselho de Administração dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa. Digo elucidativa porque ela trouxe ali bastante informação que nos permite confrontar com o que Carlos Moedas disse quando escolheu essa pessoa para aquele lugar, que foi que fazia as escolhas dele com base no mérito. E, portanto, escolhia as melhores pessoas para cada lugar. Eu creio que temos hoje elementos públicos suficientes, temos hoje elementos suficientes para poder ajuizar do mérito, do quanto pesou o mérito na escolha de Carlos Moedas. Ora, a verdade é que esta distribuição de lugares a militantes do Chega coincidiu com uma mudança de posição no Chega que passou a suportar todas as decisões que Carlos Moedas tomou. Mas queria ouvir uma relação a isso. Vamos ver, ponho no plural por isto, porque se hoje há um orçamento, que é o que é, insuficiente, um orçamento que não responde aos problemas da cidade, isso existe por causa do Chega, que apoiou esse orçamento. Se hoje se tomaram medidas no domínio, se chumbaram propostas inclusivamente, Carlos Moedas tem hoje uma maioria absoluta graças ao Chega. Dá-se até, quer dizer, a arrogância e a sobranceria que é posta na ação governativa na cidade é tal, Carlos Moedas dá-se ao luxo de chumbar, sem qualquer justificação, propostas, contributos sérios, empenhados da oposição. Por exemplo, o PCP tem feito várias propostas neste mandato para intervir em domínios como o da habitação, propostas que são chumbadas por alguém que continua a ter projetos de habitação acessível bloqueados na gaveta e não faz nada para resolver o problema. Mas como é que reage a estas... Já agora, para esclarecer, uma proposta tão simples quanto esta. O Estado está a vender hoje em Lisboa património imobiliário público do Estado ou de entidades tuteladas pelo Estado, caso da Santa Casa. Nós temos um problema grave de habitação em Lisboa. E uma das soluções para atacar esse problema, não é a única, mas é aumentarmos o estoque de habitação pública, ou seja, habitação a preços que é arrendada a preços compatíveis com os rendimentos das pessoas.
Ora, o que está a ser feito a esse património, e nós propusemos que Carlos Moedas iniciasse um processo de negociações com o Governo, com a Santa Casa da Misericórdia, no sentido de encaminhar esse património para soluções de habitação a preços acessíveis. Ele vai ser vendido. Tem que passar Ele a vai palavra alimentar aqui. dinâmicas especulativas. O Chega chumbou esta proposta com Carlos Moedas também. Mas eu não quero centrar a discussão aqui. Eu gostava só de explicar o porquê. segundo apontamento, eu fiquei no primeiro. Desculpe lá, eu não consigo... 30 segundos. 30 segundos. João, para concluir, senão não temos tempo depois para dar a palavra ao Bruno Mascarenhas. É que, para além de mostrar muito sobre Carlos Moedas e sobre a sua ação governativa em Lisboa, mostra muito também sobre o que é o Chega. Já todos percebemos uma sucessão de episódios que revelam contradições, hipocrisias, crimes. Não é? Já todos percebemos o que é o Chega. Este episódio vem ajudar a compor essa imagem que já está bastante consolidada. Bruno Mascarenhas, como é que reage a estas acusações de militantes e eleitos do Chega? Eleitos do Chega. Quer que escolha roubo, pedofilia, abuso sexual de menores. Estou a falar de crimes que foram associados a eleitos do Chega. Olha, um companheiro seu da Assembleia Municipal, está neste momento acusado de abuso sexual de menores. E saiu, e foi imediatamente, e ele próprio saiu pelo... Mas relativamente à Câmara de Lisboa... Por exemplo, quanto a esta questão clara da habitação, já se mostrou, e toda a gente sabe, que o setor público não sabe gerir a habitação, não constrói, não consegue resolver o problema. E, portanto, mais uma vez, o PCP quer que o Estado gaste dinheiro. Neste caso, as casas são públicas. Não, isso é uma coisa. Não é só uma questão de ser vendida. Não, mas a promoção. E sabe, por exemplo, há uma escola em Lisboa que estão a querer gastar 36 milhões de euros para reabilitar uma escola. Isto é uma perfeita loucura. Como é que reage, isto é uma máscara Bruno Mascarenhas, como é que reage a estas acusações do facto de não serem tão críticos de Carlos Moedas como eram antes? Não, tão simples como isso. Nós tínhamos aqui duas hipóteses no início do mandato. Ou dávamos o benefício da dúvida ao Executivo Camarário. E daí eu só tinha uma hipótese, que era viabilizar o orçamento à direita, e onde nós inscrevemos um conjunto de medidas que nós entendemos que são muito importantes para a cidade e estão nas grandes opções do plano. Não era ter dito isso antes das eleições. Não, mas isso foi dito. Antes das eleições, não. Nós queríamos ganhar as eleições, queremos ser nós e queremos ser nós a governar a cidade. Queremos ser nós a governar a cidade. E, portanto, o que está à vista é que nós temos um conjunto de medidas que estão inscritas. Se hoje em Carlos Moedas não as cumprir, falta a verdade. E, portanto, falta um compromisso. E é isso que está em causa. Ou seja, as pessoas falam dos taxos e quando, na realidade, não se trata nada disso. Trata-se de políticas que estão inscritas nas grandes opções do plano. Pois já, e o senhor sabe e está lá. E, portanto, aquilo que está em causa é, se o Engenheiro Moedas cumprir com aquilo com que se comprometeu numa negociação com o Chega de aplicar as medidas, nós estamos à espera disso. Se não o cumprir, nós continuaremos a fazer aquilo que fazemos sempre, que é uma oposição genuína e uma oposição construtiva, que é o que fazemos para a cidade. João Ferreira, Bruno Mascarenhas, obrigada aos dois pela vossa presença. Até uma próxima.